Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo, a reunião de estudo do Evangelho da nossa querida Casa dos Humildes. O nosso palestrante de hoje é o nosso já conhecido Leonardo Arruda, do Centro Espírita Luz e Caridade, localizado em Limeira, São Paulo, com um tema muito importante para todos nós. Estávamos conversando sobre isso antes desse início, no nosso bate-papo, que todos nós precisamos muito aprender e refletir sobre a paciência. Então, vamos fazer a nossa prece para que nós possamos começar a ouvir o nosso irmão Leonardo. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui na tarde de hoje, nesse momento, nessa nossa encarnação, para que nós possamos aprender cada vez mais a nos aproximarmos de Ti. Agradecemos o nosso Mestre Jesus pelas orientações seguras, agradecemos aos mentores espirituais que nos acompanham, aos mentores de nossa querida Casa dos Humildes, que, presentes neste momento, estão aqui sempre para nos ajudar. Que o nosso irmão Leonardo receba a ajuda e a inspiração e que possamos ter uma tarde muito proveitosa. Que assim seja. Assim seja. Com a palavra, nosso irmão Leonardo. Primeiro, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Acho que a Valéria bem colocou a paciência como sendo aí o agradecimento pelas oportunidades, né? Mas agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, podendo falar de um tema tão importante, a paciência. Porque temos vivido dias complicados, dias difíceis, dias desafiadores, né? Podemos pensar e interpretar da forma que nós acharmos melhor, né? Alguns desafiadores, outros difíceis, mas o fato é que somos nós convidados, em todas as situações, a analisar a maneira como nós temos nos posicionado. E quando convidado a falar, na tarde de hoje, a escolha do tema da paciência é justamente a paciência como Kardec nos coloca lá no capítulo 9. Então, é entender um pouquinho, lá no capítulo 9, no item 7, a instrução de um espírito amigo, que nós sabemos muito bem que é Joana de Ângeles, que vai nos trazer pelo olhar espiritual como nós devemos interpretar ou compreender a paciência. Olha que beleza, olha que presente que Kardec nos coloca. A possibilidade de olharmos para a paciência não com a limitação dos nossos olhos, não com a limitação da carne, não com a limitação do nosso quadro, muitas vezes parental, social, mas muito mais do que isso, muito maior do que apenas aquele momento em que nós estamos sendo chamados a estar, a viver, a estagiar. Por isso nós temos que, antes de propriamente mergulharmos no tema paciência, pensar quem nós somos, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós ouvimos muito isso dentro da doutrina espírita, não é verdade, gente? Da onde nós viemos? Aonde nós estamos? Para onde nós vamos? Por que é que nós temos que olhar por essa ótica? Por que é que nós temos que pensar dessa forma? Porque nós somos espíritos que estão em jornada evolutiva, que estão em aprendizado. Então, não é somente aquilo que estamos vivendo agora, é uma extensão muito maior, é um convite muito maior de tudo aquilo que já vivemos, daquilo que estamos vivendo e do que nos colocaremos a viver a partir do entendimento, ou a partir da ótica que nós colocamos a entender, a compreender. Tudo bem? Então, como espíritos, nós temos que ter esse entendimento. Não é somente esse momento, esse intervalo da vida, esse intervalo da existência. É algo muito maior. Quando buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, Kardec nos coloca essa mensagem justamente
dentro de um capítulo da bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Quer dizer que ele está nos dando uma dica que a paciência ela vem também pela brandura, tão necessária, né? E pela pacificação. Somos convidados a sermos brandos e somos convidados a sermos pacíficos. E quando olhamos na entrelinha dos capítulos, lá nós vamos encontrar não somente Kardec falando sobre situações de paz, muito pelo contrário. Ele vai trazer a injustiça, a violência, que são momentos em que nós somos chamados a experimentar a paciência. Achamos que a paciência é algo ali muito momentâneo, que nem sempre nós estamos prontos a vivenciar, que nem todo mundo precisa de paciência. Mas quando nós olhamos na rota do espírito, quando nós olhamos por toda a trajetória, vamos perceber que a paciência ela é necessária a todo instante. Que nós estamos nesse turbilhão da vida e é justamente nesse turbilhão que somos chamados a olhar, a compreender e a exercitar a verdadeira paciência. Por isso Kardec coloca, antes de chegar nas instruções dos espíritos, a injustiça e a violência. E o espírito, desprendido do corpo material, já tem a condição de olhar que mesmo nessas incompreensões, na própria violência, aqui nós estamos pensando na violência como física, mas poderíamos pensar na violência emocional, psicológica, né? A Valéria, como psicóloga, podendo falar muito mais sobre isso, inclusive. Mas quando ele nos coloca esse olhar da violência, e um espírito a nos falar, mesmo diante desses quadros, que saibamos compreender o que é a paciência. O que é sermos pacientes. O porquê é que nós devemos ser pacientes. Se é um espírito desencarnado, é a visão espiritual, tudo bem? Então, quando nós olhamos pela paciência, o que é a paciência? Qual é o entendimento que nós vamos trazer dela? Antes de pensarmos em doutrina espírita, antes de pensarmos no plano espiritual, é justamente a virtude de nos mantermos equilibrados. Tudo bem? Quando nós olhamos para a paciência, é qual as ferramentas que me colocam equilibrados psicologicamente, calmos, a mantermos a calma, a não perdermos o controle, mas não apenas naquele momento. Sermos pacientes aqui é alcançarmos uma condição natural de não somente no momento em que a situação acontece eu não estourar, mas é eu compreender a necessidade de ser paciente por todo o trajeto. Porque senão, nós vamos apenas nos conter naquele momento. Aconteceu uma situação ruim, aconteceu alguma situação desafiadora, eu me mantenho calmo. Depois eu desabo. Então eu não tinha paciência. Então eu não tinha verdadeiramente aplicado a paciência. Eu tinha apenas me contido. Olha só. E mais um desafio é que a paciência ela precisa ser vivida. Não adianta ficar nos lábios. Falava essa semana com um amigo que passa com um parente muito querido, uma situação desafiadora e triste em questões de saúde, e ele comentava, muitas vezes nós falamos da paciência, de termos a paciência, mas quando a água chega até nós, né? Quando a água bate na gente, aí nós vamos perceber que nós ainda não a temos. Nós vamos perceber quão distante estávamos daquilo que imaginávamos já ser. Então a paciência precisa ser analisada com uma ótica mais profunda, com um nível de responsabilidade espiritual muito maior. Porque não é a paciência como nós estamos acostumados da boca para fora. Por isso Kardec coloca duas bem-aventuranças quando vai falar da paciência. Porque é preciso uma transformação. Se nós olharmos na época que o Cristo traz as bem-aventuranças, aquele momento, naquela etapa da humanidade, também existia injustiças, também existia opressão, também existia sofrimento, também existiam perdas, dificuldades.
Nós falamos em doenças mentais, emocionais, mas naquela época também existia. Basta termos a mente ativa, o pensamento ativo para começarmos a desenvolver essas dificuldades mentais, dramas. Então, quando nós olhamos a época da bem-aventurança, essas duas bem-aventuranças colocadas, nos remete ao tempo do Cristo, em que Jesus nos convida, mesmo entre todas as dificuldades, entre mesmo as opressões do mundo, a nos encorajarmos para vencermos as dificuldades, a não querer retrucar e retribuir com a mesma moeda aquilo que chega até nós, mas a trazer um novo ponto de partida a partir de nós. Uma nova transformação daquilo que chega até nós. Convite para que sejamos pacientes, porque é preciso que a situação chegue para que nós possamos processar, possamos pensar, compreender. E tudo isso demanda paciência. Tudo isso demanda um esforço, uma instalação de uma virtude que parece muito fácil, que nós falamos da boca para fora, mas que não é. Bem-aventurados os brandos, porque nós não devemos buscar as recompensas imediatas, porque serão os brandos a possuir a terra. Quando olhamos nesse olhar, possuir a terra, somos convidados a olhar pela posse. Mas possuir a terra é conseguir ter o domínio diante da terra, diante das coisas materiais. Bem-aventurados brandos, que não esperam recompensas. Compreende que o que vem é presente divino, que devemos nós aprender e compreender como extrair o melhor, o maior entendimento daquilo, para conseguirmos estar na terra de forma vitoriosa, consciente, um progresso consciente. E bem-aventurados também os pacíficos, porque serão reconhecidos como filhos de Deus. Pelo amor do Pai. Nós nos colocando a compreender o amor do Pai, que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Não é assim que nós falamos na oração do Pai Nosso? Reconhecidos como filhos legítimos do Pai, nessa segunda bem-aventurança que Kardec nos coloca no capítulo, é que de fato aceitemos tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa rota. Porque a paciência é primordial para compreendermos tudo isso. A paciência é primordial para herdarmos aquilo que Deus tem nos proposto. Para que de fato possamos compreender o nosso papel, compreender o nosso estágio, compreender aonde nós estamos e compreender para onde nós devemos ir. Porque não adianta nós ficarmos parados, não vem de uma forma natural se nós não nos colocarmos a buscar, se nós não nos colocarmos a desenvolver, se nós não formos de fato a força que vai em busca da conquista dessa virtude. E quando olhamos pelas conquistas necessárias do espírito, são conquistas que levam tempo para acontecer. São conquistas que nos pedem vencer diversos obstáculos. Por isso é preciso paciência. A ciência da paz, que a própria Joana nos traz. Ser ciente da necessidade da paz, nos mantermos em paz, pacíficos, diante de tudo aquilo que nos acontece, diante de todos aqueles que cruzam o nosso caminho, a agirmos com paz, a fazer com que a paciência seja uma condição natural do nosso espírito, a partir de nós para com o mundo, para que possamos, a todo instante, agirmos na calma, na serenidade, na tranquilidade, mesmo nas piores situações que batam à nossa porta. Olha que bonito, né? Se nós conseguirmos compreender o que a paciência realmente significa, e se nós olharmos para a paciência como sendo essa ferramenta de evolução, de aprendizado, e passarmos a aplicá-la. Porque não adianta nada nós falarmos dela, não adianta nada pensarmos na paciência e não trazer para as entranhas da nossa alma.
Não adianta nada não trazer para o nosso íntimo. Não adianta nada nós só falarmos e pensarmos e lermos e não colocarmos em prática. Então nós vamos entender todo o cenário que nós estamos e qual benefício nós vamos adquirir quando aplicarmos essa virtude no nosso dia a dia. Quando vamos começar pelo capítulo 9, Kardec vai colocar na mensagem que Joana nos manda, na Instrução dos Espíritos, que a dor, que as dificuldades são bênçãos de Deus. Olha que utopia, quer dizer que a dor é uma bênção divina. E ele ainda vai colocar que essa bênção divina é enviada aos eleitos de Deus. Todos nós sentimos dor? Todos nós somos convidados ao sofrimento, a passarmos por situações difíceis? Somos. E Joana vai nos trazer na mensagem que nós somos os eleitos e por isso nós temos recebido essa dor. Que a dor, na verdade, são oportunidades. Embora difíceis, dificuldades, são oportunidades de nós aprendermos alguma coisa. É um presente que Deus nos entrega, é um presente que Deus nos dá. E nós, muitas vezes, filhos rebeldes, não queremos aceitar o presente. A dor é uma condição que cada um interpreta da maneira que achar necessário, uns mais profundos, outros menos. Mas na própria mensagem ela vai dizer para que nós não nos afligemos, para que nós não percamos a nossa condição natural de serenos, porque todos nós fomos marcados para alcançarmos a glória do céu. Olha que bonito. Então Deus nos dá as dores, as dificuldades, porque nós somos os eleitos, nós somos os seus filhos, mas que nós não percamos a nossa serenidade, porque Deus fez isso para que nós possamos alcançar o estágio mais alto da evolução, as glórias dos céus, os pontos mais altos da evolução espiritual. A Terra, então, com todas as dificuldades que se apresentam, com todas as tristezas, com todas as dores, com todas as pessoas difíceis, é o estágio em que nós precisamos, de fato, experienciar. A Terra não é a bendita escola? Se ela é escola, nós temos que aprender. Nós trazemos isso tão decorado que a Terra é a escola, e aí nós vamos para a escola e nós nos portamos como alunos revoltados e rebeldes. Nós não queremos aprender, queremos pular as tarefas, pular as etapas, pular as lições. Muitas vezes queremos decorar as lições, mas depois não sabemos aplicar. Não é assim que nós nos posicionamos? Não é assim que, tanto na escola, quando pensamos no processo educacional, mas também na vida, nós vamos encarar? Então, as dores, elas precisam ser olhadas de forma diferente. As dificuldades, as dores, elas são presentes de Deus. E agora nós vamos começar a compreender por que é que as dores, de fato, são presentes e por que a paciência se faz tão necessária nesse processo de crescimento. Quando nós pensamos e buscamos no Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos vão colocar que a encarnação tem como objetivo transformar os espíritos simples e ignorantes em espíritos perfeitos. Buscar a perfectibilidade, buscar avançar. E que as encarnações, para alguns, são provas, para outros, expiações. Para uns são mais fáceis, entre aspas, para outros são reparos necessários de vidas anteriores, de experiências anteriores. Tudo bem? Mas que para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós progredirmos, nós precisamos viver as dificuldades da vida. Kardec no Livro dos Espíritos, os Espíritos trazendo para nós que que a encarnação ela vem como uma ferramenta para alcançarmos a perfeição. Tudo bem? E é justamente por vivermos as vicissitudes, as dificuldades, os embaraços, que nós vamos aprendendo, estagiando.
E quando nós não aprendemos, questão 167 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos colocam que surge como ferramenta a reencarnação, para corrigirmos e repararmos ou para vivermos de uma forma diferente aquilo que deixamos por viver. Então, se nós estamos olhando para as situações do mundo e muitas vezes nos assustando, não compreendendo, é porque nós não estamos olhando direito. Nós não estamos aproveitando as situações. E a própria reencarnação vem como uma ferramenta de progresso da própria humanidade. Olha que ponto interessante, né? Um ponto importante de olharmos. Onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Só que aí nós nos deparamos em situações muito desafiadoras, porque o outro começa a influenciar o nosso meio. Enquanto falávamos de criação, de progresso, da própria encarnação e da reencarnação, falávamos de nós. Mas aí o meio em que nós estamos, o outro, começa a esbarrar e nós começamos a sentir as dificuldades pelo outro. A paciência, se fosse só eu, se apenas eu estivesse vivendo a minha vida sem ninguém me perturbando, eu não precisava de paciência. A paciência já era nativa em mim. Não é assim que nós pensamos? O outro é que me atrapalha. Mas aí nós somos convidados a olhar que as situações, na verdade, não está no outro, está em nós. Que a própria paciência não demanda esforços externos, mas esforços internos. Que a paciência é uma conquista individual e não uma conquista que depende do outro. O outro é apenas o tabuleiro necessário, as peças necessárias no tabuleiro para que eu possa exercitar, né? Então, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, quando nós pensamos no nosso estado de consciência e nos colocamos mais conscientes, nós vamos vendo que a paciência é um estado mais natural. Quando nós vamos vivendo os nossos deveres como devemos, tentando, né? Porque aí nós estamos experimentando, mas quando de fato aceitamos os nossos deveres, quando aceitamos as nossas obrigações, quando trazemos a nossa consciência tranquila diante daquilo que viemos fazer nessa encarnação, nós vamos vendo que a paciência é um estado mais natural, porque nós passamos a confiar um pouco mais naquilo que temos experimentado. Porque passamos a olhar as leis do mundo e compreender as leis do mundo. Passamos a analisar Deus e as suas ferramentas e compreender o porquê aquilo é necessário. Porque nós ganhamos ciência das coisas e por isso ganhamos paz dentro de nós. Por isso é tão importante, de forma consciente, olhar qual é o nosso papel enquanto na Terra. Olhar o nosso papel enquanto encarnado, na sociedade, na família, no âmbito profissional, em todos os lugares que fomos chamados. Então não adianta eu querer fugir de uma situação e viver apenas no centro espírita. Ah, porque no centro espírita todo mundo é bonzinho. Não é bonzinho? Todo mundo é calmo. Um ou outro só que é mais revoltado no centro espírita, não é isso? Realmente é isso. Mas porque o centro espírita, nós nos forçamos a ser assim. Nós não somos assim. Então nós estamos esperando que as condições externas sejam favoráveis para que nós possamos exercitar a paciência. E aqui o desafio é muito maior. É justamente fora do centro espírita que eu sou convidado a ser paciente, a desenvolver isso. Não mais na dor do outro, mas agora na minha dor. Não mais na dificuldade, no sentimento do outro, mas agora experimentar na minha vida, no meu campo íntimo. Porque a paciência, assim como colocada na mensagem, a paciência ela é uma caridade. Quando trazemos a significação da caridade, a paciência é amor. É amor. E devemos praticá-la assim como Jesus nos trouxe. É esse o pedido do Espírito amigo que nos traz a mensagem.
Aí ficou muito difícil, porque quando nós olhamos para Jesus encarnado, se tem alguém que teve paciência foi Jesus. Mas vai falar que a caridade necessária, que a paciência é uma caridade necessária, é uma lei natural, uma lei divina. E se nós não estamos sendo pacientes, estamos indo contra a lei de Deus. Uma lei natural. Então quer dizer que nós não podemos simplesmente cruzar os braços e imaginar que as coisas vão seguir da maneira que vão seguir. Que eu não vou fazer por onde. Porque se é uma lei natural, se é uma condição natural, se é uma busca incessante que nós precisamos ter nas virtudes, eu não posso cruzar os braços. Eu não posso olhar para a situação e pensar, deixa como está que o tempo vai resolver. Porque nós não estamos falando do outro, nós não estamos falando do tempo, nós não estamos falando do mundo, nós não estamos falando do universo, nós estamos falando de nós. Se nós buscamos compreender as situações, como nós aprendemos com ela, se buscarmos lá na questão 131 do Consolador, como que o espírito adquire experiência? Lutando, trabalhando. Então não adianta eu ficar com os braços cruzados, não mudar o meu ponto de vista, não mudar a maneira como eu enxergo as coisas e achar que a paciência vai ser instalada de uma hora para outra. A paciência não é conformismo. Não adianta eu me conformar apenas com a situação. Não é isso. É reconhecer a dificuldade que nós fomos colocados a viver. Não é eu falar, ah, tá bom, eu vou me conformar com o que eu tenho, não é? Não, é compreender o que nós temos e superar essas dificuldades. É necessário ação, é necessário movimento, é necessário agirmos. Veja que não depende do outro. Veja que é uma condição que nós nos colocamos e somente quando de fato buscarmos entregar o melhor de nós, o melhor do nosso entendimento, o melhor da nossa compreensão, perseverando sempre no bem, em todas as situações, em todas, ignorando o estado social, ignorando a posição parental, ignorando tudo, apenas olhando por superar, por suportar, por esperar e por servir, nós vamos de fato estar dando importância para a paciência. Seja lá qual situação for, seja lá qual desafiador for. Porque quando falou em caridade, nós pensamos na caridade da esmola, na caridade material, e não é essa que nós temos que trazer. Porque essa, a paciência é muito fácil. Às vezes perdemos a paciência com aquele que nos pede no semáforo ali. Mas não é possível, mais um pedindo. E aí nós perdemos a nossa paciência, que na verdade nós nem tínhamos. Mas quando analisado como a paciência como caridade, é muito mais do que isso. É quando nós olhamos os sentimentos verdadeiros. Quando nós aprendemos a olhar aquilo que chega até nós, a perdoar o nosso irmão e a perdoar as dificuldades que Deus tem colocado no nosso caminho. Porque Deus vai entendendo as nossas necessidades. Deus vai nos convidando a caminhar e prosseguir. E aí ele vai pondo os obstáculos necessários para nós ultrapassarmos, para nós suplantarmos. E aí nós achamos que nós já temos a paciência. E Deus confia na gente. Se o Leonardo falou que tem paciência, então ele tem paciência. Vamos testar? E aí ele começa a colocar situações na nossa vida para ver se de fato nós já conseguimos desenvolver. Então o outro ou as situações, aqui nós podemos imaginar tanto o outro quanto situações desfavoráveis. São essas ferramentas de avaliação que somos nós colocados a todo instante. Por isso a importância de aceitarmos as condições.
e pararmos para analisar os benefícios que ela nos traz. Por isso, olharmos e aceitarmos o outro, muitas vezes nas oposições que nos trazem, nos afrontos que nós recebemos de um para com o outro. Por isso, somos nós chamados a esquecer muitas vezes das ocorrências que batem à nossa porta. Por isso, muitas vezes, somos nós chamados não mais a discutirmos, não mais a lançarmos palavras ofensivas, mas a buscar um diálogo construtivo. Olha a nossa visão mudando. Porque independente daquilo que seja, eu me coloco a oferecer o que de melhor eu já tenho. Bem-aventurado aqueles que dão de si mesmo. Não é isso? Que bom que somos nós a poder olhar nas situações e começar a tentar experimentar uma virtude diferente. Mas sem querer transformar o outro de uma hora para outra. Porque nós também queremos moldar o outro diante daquilo que nós imaginamos ser correto. Então, se tem uma coisa que nos tira a paciência, ao invés de nós começarmos a aceitar e compreender, nós queremos mudar o outro. Porque se ele parar de agir assim, eu fico paciente. Aqui é o desafio. Porque nós não podemos influenciar no outro. O outro está vivendo a experiência que ele foi chamado a vivenciar. Às vezes queremos que um problema acabe logo, mas às vezes o problema precisa demorar mais tempo, levar mais tempo. Então nós somos chamados a deixar o outro na condição que ele está, de uma forma confortável, sem querer impor o nosso ponto de vista, mas que ele caminhe da forma que for adequada. Sem que ele de fato carregue a nossa cruz, sem que ele carregue a nossa existência. Porque cada um foi chamado a levar o fardo que já consegue levar. Uns mais, outros menos. Uns maiores, uns menores. Uns mais pesados, outros mais leves. E aí nós não conseguimos nem carregar o fardo do outro e nós queremos ainda palpitar. Nós queremos ainda trazer o nosso olhar. Por isso, quando nós pensamos no amor de Deus, quando nós pensamos nesse Pai bondoso e amoroso, nós temos que lembrar que Ele nos fornece tudo aquilo que é necessário. Lembra no começo, quando nós falamos que as dores e as dificuldades são presentes de Deus aos eleitos? Quando nós olhamos para o outro, ou pelo cônjuge, ou para os amigos, ou para os filhos, para os pais, para os avós, para os inimigos, quem são esses dentro da paciência? Qual é a função desses no desenvolvimento dessa virtude que estamos falando hoje? Qual o papel que essas pessoas assumem diante da nossa vida, se não de justamente estimularmos nós a buscarmos essa virtude tão necessária? A construir dentro de nós aquilo que nós precisamos vivenciar no mundo lá fora. Não é do mundo exterior para o interior, mas de dentro de nós para fora de nós. Então, muitas vezes, ao olharmos aqueles que estão à nossa volta, eles são os nossos professores, são os nossos instrutores, gostemos ou não, sintamos isso ou não. Mas essa é a ferramenta divina a nos estimular, a nos cutucar de fato, a desenvolvermos as virtudes, mas hoje precisamente na paciência. Quantas alfinetadas nós vamos recebendo da vida, seja pelas circunstâncias da vida, seja pelo movimento de terceiros. E quantas vezes nós nos posicionamos a aprender por essas dificuldades. Porque ninguém disse que a vida seria fácil. Se nós olharmos o exemplo do Cristo, fica muito claro, fica muito nítido. Se nós olharmos afora, se nós olharmos na vida do outro, fica muito claro que a vida realmente é difícil. Não podemos olhar para a nossa porque nós já vamos querer imaginar que a nossa é mais difícil que a do outro, né? Mas olhando num aspecto geral,
A vida realmente não é fácil. O que nós somos convidados a viver e a vivenciar enquanto encarnados é uma tarefa desafiadora. Então não tem que ser fácil. Nós temos que compreender os benefícios disso. Mas se nós pararmos para analisar nas entrelinhas da vida, em tudo aquilo que acontece, nós vamos descobrir muito mais bênçãos do que dificuldades, muito mais bênçãos do que dores, muito mais bênçãos do que tristeza. Então nós nos congelamos a olhar aquela situação que estamos envolvidos e paramos a lamentar e a sofrer. Mas se nós olharmos um aspecto maior, como espíritos que somos, em diversas oportunidades de reencarnação, será que aquela dor, será que aquele momento, será que aquela circunstância, de fato vem carregado apenas de dificuldades? Apenas de tristezas? Apenas de amarguras? Apenas de ressentimento? Ou será que nós vamos conseguir enxergar em todas as situações, em todos os momentos, as bênçãos divinas batendo à nossa porta? Basta olhar justamente pelo tempo. Quantas coisas benditas nós recebemos diante do tempo? E quantas coisas boas poderíamos nós fazer diante do tempo que nos é dado? Ou um recurso divino, ou uma bênção divina, o tempo. Mas como nós temos olhado para as situações que nós fomos mergulhados? Porque mergulhados estamos. Como temos encarado, como temos aceitado, como temos pego o nosso problema e compreendido como sendo as nossas soluções. Porque se nós estamos vivendo um problema, se nós estamos vivendo um dilema, com toda certeza, ele é um problema aos nossos olhos. Quando olhamos pelo plano espiritual, deixando a questão material, ele passa a ser uma solução. Dívidas, acertos, trabalhos que nós somos colocados a fazer, que deixa os problemas para outra situação e nos convida a encararmos como sendo a solução das nossas fraquezas anteriores. Então, muitas vezes, nós estamos no meio da dificuldade e nós não mais sofreremos as dificuldades. Porque o convite é esse, a entrarmos na dificuldade, mas compreender o que ela tem a nos ensinar. E aí nós vamos aprender como vencer e como superar aquele momento, não mais sofrendo, mas extraindo tudo aquilo que Deus tem nos colocado como oportunidade. Por isso, aquilo que antes se apresentava como problema, agora se apresenta como solução. Quando nós vamos adquirindo um crescimento espiritual diferenciado, quando nós colocamos interesse e despertarmos, olharemos para a situação de forma diferente. E é por isso que a paciência começa a surgir. Mas nós só vamos conseguir compreender quando trazermos o nosso olhar mais espiritualizado. Porque diante dos problemas e das circunstâncias, quando nós lançamos o nosso olhar acima, quando nós aceitamos a ajuda do alto, nós vamos perceber que as coisas ficam mais fáceis, que a compreensão fica mais fácil. Então, o que nós fazemos todas as vezes que alguma dificuldade bate à nossa porta? Nós paramos e analisamos o que nós estamos perdendo no âmbito material. Quais foram as oportunidades perdidas enquanto encarnados? Não é isso que nós fazemos? Aquele me prejudicou e eu poderia ter adquirido tal coisa, não consegui. Eu poderia ter realizado tal coisa, não consegui. Porque o nosso olhar está aqui, momentâneo. E nós esquecemos de lançar o nosso olhar ao alto e compreender que estamos vivendo uma experiência material, mas que somos espíritos. E que a visão nossa necessita ser espiritual. É um novo entendimento, é um novo olhar, é compreender que não só o esforço da vida, mas também vincularmos a questão espiritual a tudo aquilo que estamos vivendo.
É o biopsicossocioemocional. É envolver o biológico, o psicológico, o social, o espiritual. É justamente olhar o todo, para que ganhemos dimensão diante daquilo que chega às nossas mãos. Porque senão nós olhamos para as dificuldades, nós vamos ver somente um lado. E o desafio agora, justamente com esse olhar espiritual, é podermos compreender todas as voltas da situação que chega à nossa frente. Porque aí sim nós vamos despertar para aquilo que fomos convidados a despertar. E nós temos algum exemplo? Nós temos alguém para seguir? Nós temos algum manual? Nós temos algum modo de conduta? No próprio Evangelho, no item 7 ainda do capítulo 9, a Joana vai colocar, tende no Cristo modelo. Na questão 625, também, modelo e guia da humanidade. Jesus foi esse modelo de paciência. Quão paciente ele foi? Quão paciente ele se mostrou? Então, quando nós paramos para pensar, nós estamos de fato seguindo o Cristo? Ou nós estamos seguindo um caminho abandonado? Estamos nós lançados ao léu, lançados no oceano sem compreender a margem a chegar. Olha a importância de trazermos a consciência de como temos nos relacionado. Mais uma vez, a consciência de como nós temos enfrentado as situações, rebatido os sentimentos. E talvez a maior mensagem que Joana nos coloca é sede cristãos. Que o final da mensagem dela é essa: sede cristãos, sede pacientes. Aqui dói um pouco no nosso íntimo, porque falamos ser cristãos, assumimos o papel de cristão, e aí nós não conseguimos exercitar aquilo que o Cristo tão bem veio nos trazer. Isso resume tudo, ela coloca. Seja cristão verdadeiramente. Isso resume tudo. Quer ser paciente? Seja cristão. Olha que simples e que complexo ao mesmo tempo. Porque quando nós olhamos o Cristo, ele teve paciência para conosco, resistiu às nossas inferioridades, mas não aceitou a nossa inferioridade, mas continuou nos amando. Ele aceitou a nossa inferioridade, mas não foi inferior e continuou nos amando. Olha a paciência. Ninguém compreendia o seu trabalho, a sua missão, o seu propósito, e ele continuou paciente. Aproveitou para adquirir mais conhecimento ainda. Tirou maior aprendizado. Olhou para as nossas fraquezas, mas não se nivelou às nossas fraquezas. E nós, para não sofrermos, nós vamos lá e nos nivelamos às fraquezas do mundo, nos nivelamos às fraquezas sociais. E o convite não é se isolar, é aproveitar as ocasiões para conseguirmos conduzir um pouco mais para o bem. Foi isso que ele fez. Toda vez que nós caíamos por uma fraqueza, ele aproveitava e nos conduzia para o bem. Não aplaudiu os nossos erros, mas também não nos condenou. Então, mais uma vez, não é aplaudir o mundo para nós fazermos parte desse mundo que parece cada vez estar mais distante do entendimento do verdadeiro evangelho no íntimo de cada um. Não é aplaudir esse mundo, mas é respeitar, compreender as deficiências, mas olharmos para dentro de nós, porque cabe a nós. Ampararmos a nós mesmos para podermos amparar ao outro. Queremos modificar lá longe e esquecemos de olhar aqui dentro. Não é? Então, por isso é importante olharmos o Jesus como sendo o modelo necessário para desenvolvermos a virtude falada na noite de hoje. Que nos apresentou a oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Porque confiava naquilo que Deus tinha colocado no seu caminho, no seu propósito. E que nos pede também para aceitarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso caminho.
o nosso propósito, que nos diz que muitas vezes o mundo estaria feliz e que nós estaríamos tristes. E muitas vezes nós entendemos isso. Parece que todo mundo vive numa festa e que nós não compactuamos com aquilo, que nós já achamos que a vida é um pouco diferente e vamos perdendo a paz por isso, perdendo a nossa serenidade. Mas vai dizer que não, que haverá um momento em que a nossa tristeza se converterá em alegria. Alegria porque o reino dos céus começará a ser implantado com mais vigor, com mais empenho, com mais paciência, diante das nossas próprias mãos. Porque não é pelo outro, é por nós. Não é para o outro, mas é por nós. O outro vai se beneficiar, mas primeiro olhemos nas nossas inferioridades e nas nossas capacidades. A perdoar aquele que ainda não compreende. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A olhar para o mundo e perdoar, porque muitos não sabem o que fazem. A grande receita da paciência, compreender que cada um está num estágio, que nós estamos no estágio necessário também. Estamos vivendo as provas necessárias, os desafios necessários. E temos que compreender como extrair o de melhor dali, como extrair aquilo que Deus tem pedido para extrairmos. Mas ao invés disso, temos nos desesperado. Imaginamos estar sozinhos, abandonados. E talvez a mensagem que mais nos encoraje a termos paciência, a buscarmos ciência, a buscarmos compreender as situações do dia a dia, é o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Se o Cristo é o nosso modelo, ele também é aquele que nos consola, que nos traz a paciência através do consolo. E na mensagem, no capítulo 6 do Cristo Consolador, lá nós vamos encontrar o advento do Espírito da Verdade, onde Jesus mesmo vai nos trazer a mensagem. Jesus mesmo. E vai nos pedir para que nós elevemos as nossas provas ao nível que nós queremos estar. Elevemos as nossas resignações ao tamanho das nossas provas. Queremos evoluir, queremos crescer, queremos progredir como espíritos e queremos ainda viver provas pequenas. Tudo tem conspirado para que nós possamos crescer, ascender, evoluir. Nós pedimos e desejamos e almejamos isso. Para que isso aconteça, é preciso elevar o nível de resignação. É preciso elevar o nível de compreendimento. É preciso elevar o nível de dever perante a vida, para que nós possamos estagiar outros degraus. Elevemos o nosso nível. Está ficando difícil? Que bom. É sinal que estão nos testando para que nós possamos passar de situação. E aí nós nos desesperamos, jogamos tudo por água abaixo e somos convidados a começar novamente. Elevemos a resignação ao nível das provas. Que choremos, se for necessário, mas não o choro de desespero. Porque o Cristo também chorou no Monte das Oliveiras. E foi justamente esse choro que consagrou ele, de fato, para o compromisso. A tristeza para com o distanciamento do outro ainda, e não pela fraqueza interior que nós trazemos ainda. E se nós ainda nos colocarmos a chorar, os anjos vão se colocar a nos auxiliar. Assim está no advento do Espírito da Verdade. A trazer para a doutrina espírita, os bons amigos hão de fazer chegar a nós o refrigério necessário. Os espíritos superiores hão de chegar o bálsamo, o consolo que nós tanto buscamos e precisamos. E aí Jesus nos traz: vossas almas não estão
abandonadas. Então, quer dizer que diante do cenário mais caótico que possamos imaginar, não há alma abandonada. Não há espírito que não esteja sendo tutelada. Nós estamos sendo acompanhados diante dos problemas que a nossa vida tem mostrado. A mensagem que nos encoraja a termos paciência, porque nós não mais estamos sozinhos como imaginávamos. Estamos sendo amparados e tutelados. Vossas almas não estão abandonadas. E aí ele lança: eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio do vosso pensamento. Então, quando nós imaginarmos que a situação está insuportável, lembremos que Jesus, o jardineiro divino, cuida de nós no silêncio dos nossos pensamentos. Que nós não nos revoltemos, que nós não deixemos as oportunidades passarem despercebidas, que nós nos portemos de fato como espíritos conscientes, porque diante de toda dor, diante de toda dificuldade, de todo desafio, Jesus, modelo e guia, é aquele que cuida de nós. E que se realmente buscarmos no nosso estado de consciência, no silêncio dos nossos pensamentos, compreenderemos e receberemos as bênçãos de Deus. Muito obrigado. Ai, que palestra tão gostosa de ouvir, tão consoladora. Nossa. Quando a gente pensa no nosso modelo, a gente tem que lembrar que esse modelo se faz presente o tempo inteiro dentro de nós, não é? E isso é uma coisa, essa expressão jardineiro divino, ela é belíssima. Ela dá muita esperança. Muito obrigada, meu amigo. Muita esperança e alegria, né? Para podermos seguir com coragem, né? Diante de tantos desafios da vida, né? É verdade. E a gente, muitas vezes, com muita preguiça, quer apequenar as provas, não é? Mas é isso aí. O que nos falta é vontade, né? A questão 909 do Livro dos Espíritos, né? O que nos falta é vontade de encararmos a vida como e eles falam, às vezes, com um pequeno esforço. Com pequeno esforço. Né? Obrigada, meu amigo. Vamos para nossos avisos finais. Orem pelas nossas vovozinhas da Casa dos Humildes, enquanto não podemos visitá-la presencialmente ainda. Recomendamos a todos que acessem na internet a nossa fanpage e o Instagram da nossa casa, os nossos canais do YouTube, a Associação Espírita Casa dos Humildes, com as nossas reuniões públicas, e também o canal de Bruno Tavares, com programas diários e entrevistas. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, Rinaldo Soares, do Centro Espírita O Bom Samaritano, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. E agora vamos para a nossa prece final. Obrigada, Mestre Jesus, por todos esses ensinamentos, por ter aceitado reencarnar para nos mostrar que nós também conseguiremos. Obrigada pelo amparo que recebemos na tarde de hoje e que nós tenhamos um restante de domingo com muita paz e uma semana com muitas oportunidades e muito estímulo que o nosso Espiritismo nos dá para nós vivenciarmos essa nossa encarnação da melhor forma possível. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada.